Então hoje, a oportunidade que você está assistindo aqui a gente é de receber dicas de como crescer profissionalmente através do marketing pessoal. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem como que isso pode ajudar. Bom, eu trabalhava na Glenair South America, era um braço da Glenair International, que era uma multinacional canadense, e era um braço aqui na América do Sul. E eu trabalhei no escritório da América do Sul. Eu entrei para ser gerente de contas e eu tinha algumas cotas para cumprir, algumas metas para serem batidas. E no primeiro mês eu bati cota, bati meta e mandei os relatórios. O meu chefe ficava em Dallas, nos Estados Unidos. Eu tinha um chefe do escritório, mas quem cobrava a produção era o gerente geral de vendas para as Américas, o John Webster, e ele ficava em Dallas. Os relatórios, tal, não veio nenhum parabéns. No terceiro mês, eu de novo, eu bati cota, bati meta, e aí, não sei porquê, além de mandar a planilha com os resultados, eu resolvi fazer um gráfico. Esses gráficos de Excel, simplesinho, né? Seleciona as colunas e manda criar um gráfico. E eu mandei um gráfico. Gente, acho que o gráfico explodiu no cérebro dele, do meu chefe. Porque ele mandou e-mail parabenizando, ele me ligou dando os parabéns. Aí eu falei, poxa, mas dos outros meses, né? Aí eu peguei os outros meses e mandei com o gráfico. Nossa, o homem ficou maravilhado, fez um monte de elogio e me deu um aumento. O que eu entendi? Eu entendi que ele era visual. Então, quando eu estava mandando só as planilhas com os números, aquilo não chamou atenção. Quando eu mandei o gráfico, explodiu no cérebro dele. E aí ele percebeu o trabalho que eu vinha fazendo. O que eu precisei fazer? Eu precisei dar um empurrãozinho, eu fiz um marketing pessoal. Eu fiz uma divulgação mais elaborada do meu trabalho. E é disso que se trata hoje. É disso que a gente está falando. De você mostrar o que você faz. A gente teve uma discussão ontem numa consultoria. E aí a coordenadora estava me falando, Sérgio, mas você pediu para botar essas informações na reunião semanal. E não faz sentido eu colocar, porque são todos casos resolvidos. Para que eu vou falar para a diretoria que o caso foi aberto e já foi encerrado? Eu falei, então, para mostrar que você fez. Mas se fossem os casos só abertos, tudo bem, né? Porque eles têm que se preocupar e tal. Eu falei, não, você tem que mostrar os abertos e os encerrados. Porque os encerrados significa que você está trabalhando. É uma maneira de você mostrar o seu trabalho, é uma divulgação, é um marketing pessoal. Você não pode fazer isso em excesso, mas você precisa fazer. Eu tenho um exemplo aqui bem antigo. Rostand foi um escritor, poeta francês, e a sua obra mais famosa foi Cyrano de Bergerac. Qual que é a história do Cyrano de Bergerac? Cyrano de Bergerac era um poeta e ele não tinha uma boa aparência. Ele tinha um nariz muito grande, era desproporcional e aquilo o envergonhava. Cyrano era apaixonado pela sua prima Roxana. E Roxana, por sua vez, gostava de Cristiano. Roxana vai e confessa para Cyrano que gostava de Cristiano. E depois Cristiano confessa para Cyrano que gostava de Roxana. Cyrano, como era um poeta e uma pessoa do amor, né? Uma pessoa romântica, ele resolve fazer o bem para sua amada Roxana, aproximando ela da pessoa que ela gostava e aproximando a pessoa que gostava dela. Mas Cristiano tinha vergonha, ele não falava muito bem, ele era meio bruto nas palavras, não era letrado, não era estudado, tinha dificuldade, mal sabia escrever. E Roxana era uma menina erudita, que gostava de poemas, de literatura, era uma romântica, apaixonada pela vida. Bom, o que fez Cyrano? Cyrano começou a escrever cartas em nome de Cristiano.
e escreveu poemas e deu para o Cristiano decorar como se fosse Cristiano fazendo poemas para Roxana. Por curiosidade, né, o final da história, os dois vão para a guerra, Cristiano e Cyrano, e Cyrano não aguenta mais, resolve contar para Roxana, porque ele ficou na dúvida se ela estava apaixonada pelo Cristiano ou estava apaixonada pela pessoa que escrevia as cartas, que era Cyrano de Bergerac. E aí Cyrano resolve contar para Roxana, mas quando ele vai contar, foi no dia que Cristiano foi ferido mortalmente. E aí Roxana fica muito triste e ele resolve deixar para lá essa história. Roxana fica muito entristecida e vai se isolar num convento, vira freira. Cyrano a vida inteira visitou Roxana e levando notícias do mundo fora, porque ela se isolou, ficou enclausulada num convento. E Cyrano um dia também se acidenta, está ferido de morte, está para morrer, e aí ele resolve contar para Roxana o que tinha acontecido, e Roxana então diz que era ele, Cyrano, o amor da vida dela e não Cristiano, que ela tinha se apaixonado pelas poesias, pelas cartas, e não pela pessoa. Mas na sequência, Cyrano morre e eles não vivem esta paixão. Por que eu estou contando essa história? Nossa, Sérgio, que história triste você está contando, coisa tão antiga. Estou falando, estou dando este exemplo para mostrar que quando você não faz a divulgação do seu trabalho, a chance de não ter reconhecimento é muito grande. E de novo, o tema de hoje é marketing pessoal. Eu estou falando desse conteúdo hoje para você que acha que não é reconhecido, que ninguém te percebe, que ninguém nota a sua presença na empresa, não dão valor para o seu trabalho. Então você precisa usar algumas técnicas de marketing pessoal para que você seja reconhecido. Por exemplo, você precisa pedir avaliação. É muito importante pedir avaliação. Eu ando bastante de Uber, né? Mas teve uma vez que o motorista, quando estava terminando a corrida, ele começou a falar. E aí ele deu uma explicação enorme e que fazia todo sentido sobre eu não esquecer de avaliar ele muito bem. Porque da minha avaliação dependia o sucesso dele. Se o seu sucesso depende da avaliação dos outros, então peça a avaliação. Peça feedback. Porque talvez você não seja tão bom assim. Com o feedback, você vai ter oportunidade de corrigir e de ficar melhor. Então, uma boa dica para você é pedir avaliação, pedir feedback. E com isso, você vai estar fazendo o seu marketing pessoal.